Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com assuntos muito importantes, dentre os quais uma resposta que eu acabei de receber da Procuradoria-Geral da República, a PGR, sobre uma representação com aspectos criminais, aspectos civis, contra a figura do ex-presidente da República pelo uso indevido, imoral e inconstitucional de uma aeronave da Força Aérea Brasileira para seu uso pessoal, para seu deleite pessoal. Você já deve estar imaginando qual foi a resposta que a PGR me deu sobre essa questão. E eu direi para vocês o que é possível fazer a partir dessa resposta da PGR. Temos outros assuntos concretos aqui também muito importantes que passaram a ser a tônica de canais como o nosso Portal do José e de outros tantos também. Mas a gente vai ter que sempre reservar um espaço para jogarmos luzes sobre atos de vigaristas, criminosos e figuras desonestas. Como é que a gente pode classificar alguém sendo servidor público que tentou ficar com algo que não lhe pertence? Alguém que tentou embolsar 16 milhões e meio em diamantes para seu uso pessoal, de uma forma sorrateira. Como é que a gente pode classificar alguém que se apoderou de joias, de canetas de ouro, de braceletes, abotoaduras, sem dizer nada a ninguém e só está devolvendo porque está sendo obrigado pela lei? A gente vai dizer que uma pessoa dessa é honesta? Pois bem, temos outros assuntos também que eu quero conversar com vocês, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal a vir fazer parte aqui das nossas discussões. Se inscreva também no nosso clube de membros, é uma forma também adicional de você ajudar nosso portal a chegar a mais pessoas, enfim. E se gostar, compartilhe os nossos vídeos e não deixe de dar o seu joinha e mandar para cá os seus comentários, tá bom? Então vamos destrinchar aqui os nossos assuntos. Bom, muita coisa acontecendo. Eu vou começar aqui com essa representação aqui que eu fiz, né? A decisão número 29 de 2023. O representante fui eu, Zé Fernandes da Silva Júnior, representado Jair Messias Bolsonaro. Aqui o título vem: Promoção de arquivamento. Trata-se de representação oriunda da Sala de Atendimento ao Cidadão, instaurada a partir de representação formulada por José Fernandes da Silva Júnior, em desfavor do então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pela violação em tese de princípios básicos inscritos na nossa Constituição Federal, especificamente no que prescreve o artigo 37, que determina a obediência à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e transparência. Narra o representante que Jair Messias Bolsonaro, que na data do fato, ainda na condição de mandatário do nosso país, notoriamente fez uso de recursos públicos do erário para viagem de natureza privada, especificamente a utilização de estruturas da Força Aérea Brasileira, visando o atendimento de seus interesses particulares e não de viagem oficial. Bom, aí, mais à frente, ela diz que os fatos narrados não ensejam na atuação dessa Procuradoria-Geral da República, né? Ela está dizendo que não é assunto da PGR. Então, eu vou reclamar com quem, né? E aí, depois ela responde aqui a resposta da senhora Lindora, né, Araújo. Também cumpre esclarecer que os fatos aventados na presente representação não evidenciam conduta ilícita por parte do averiguado, haja vista que inexiste vedação à conduta. Então, a vedação do artigo 37 da Constituição Federal, ela não funciona? Eu, de fato, vou ter que voltar a pegar todos os meus alunos, ao longo de 25 anos de aula, né, que eu lecionei Direito Penal e Direito Constitucional, dizer, gente, vocês me desculpem aí, tá? Eu errei. Nós estamos vendo agora que a PGR está dizendo que o artigo 37 da Constituição, ele não vale, não. Ao contrário do que ensinei para vocês, que na administração pública o administrador só pode fazer algo que estiver previsto na lei, e no direito civil você pode fazer tudo que não estiver vedado pela lei, agora a PGR entende que o administrador público, se não tiver uma previsão legal, ele pode fazer qualquer coisa. Está tudo liberado. Então, os prefeitos aqui do Brasil, os governadores, todos os políticos podem fazer aquilo que quiserem com dinheiro público, se não tiver uma vedação específica para aquela situação. Os bens públicos poderão ser utilizados porque, se não houver uma vedação específica, vale tudo, né? Está liberado geral. Então, evidentemente, eu vou recorrer desse entendimento, assino aqui no final da história, a senhora Lindora Maria Araújo, vice-procuradora-geral da República. Então, enfim, com todo o respeito e como a gente diz no direito, com todas as vênias, né? A Constituição Federal deve ter algum valor aqui no nosso país, né? Para vedar esse tipo de
patifaria, de imoralidade, de malversação de dinheiro público, né? Disso que se trata. Pois bem, eles estão correndo, a PGR parece que está dando uma acelerada, porque quando mudar a Procuradoria-Geral da República, nós teremos certamente outros entendimentos acerca de crimes cometidos por administradores públicos aqui no nosso país. Depois eu vou dizer para vocês como é que será meu recurso. Aí tem 10 dias para recorrer dessa decisão. Bom, e o assunto joias, mais uma dessas patifarias, você já está observando que a grande mídia não está tratando mais disso, né? Não é por outra razão que há uma grande suspeição que a figura do ex-presidente da República, ele se encontra num processo de proteção, para que ele funcione ali como uma espécie de contrapeso, né? Um tipo de chantagem política a qualquer tipo de mudança que seja proposta pelo atual governo, sobretudo na área da economia. É necessário se ter uma força contrária, né, como uma chantagem. É necessário você ter uma parcela da população fazendo pressão o tempo todo contra qualquer tipo de medida que vise proteger, inclusive, os direitos desses próprios cidadãos, né? Matéria da CNN, a única que está tratando ainda desse assunto. Joias estão em posse da defesa de Jair Bolsonaro. Gente, como é que esse assunto sumiu da pauta? Alguém que tentou surrupiar 16 milhões e meio em diamantes. Bom, os grandes veículos de comunicação devem estar entendendo aí que o Flávio Bolsonaro está certo, né? Você passar com 16 milhões e meio em diamantes e passar com um copo d'água é a mesma coisa. Isso dá dimensão moral das pessoas que estavam à frente do nosso país e dá dimensão também da miopia, da forma branda com a qual os grandes veículos de comunicação estão tratando a figura do ex-presidente da República, que durante a pandemia já deveria ter tido um destino muito diferente desse que ele está tendo agora, de foragido, né, um foragido voluntário da justiça, dos processos todos que vão recair na sua cabeça. Bom, então, essa é uma questão. Estou querendo ver a cena do dia da entrega, né, dessas joias todas, para Receita Federal, né, que seria para lá que deveria ser entregue, e não para outros artifícios aí que estão sendo colocados pelos advogados, pelo entendimento do Tribunal de Contas da União, porque a mercadoria entrou ilegal aqui no nosso país. Então, ela deveria ser, acima de tudo, noticiada à Receita Federal, para a configuração de crime ou não. E aí, a partir daí, enfim, a guarda desses bens deveria ser determinada ali conforme diz a lei. Bom, Dino enviará notícia-crime contra Eduardo Bolsonaro ao STF. Gente, essa turma vai colecionar tantos processos de natureza civil porque eles acham que a imunidade dos parlamentares ela é irrestrita e ela é ilimitada. Não, se um parlamentar ele usa a tribuna para destruir a reputação de alguém, isso não é uma situação que não merece ser observada e reprimida pela legislação de um país civilizado. Então, muitos parlamentares já foram condenados a pagar indenizações. Eu espero até que o ministro Flávio Dino não entre com a ação no juizado especial, né, criminal, porque aí a condenação máxima seria até de 40 salários mínimos numa composição. Ou na justiça civil também, que o teto seria 40 salários mínimos. Tinha que entrar na justiça criminal comum e na justiça civil comum para ver se a condenação fique, né, num patamar muito superior. Bom, e aí a gente tem um assunto que está rolando direto, que é a questão da taxa de juros aqui no nosso país. O presidente Lula tem feito algumas incursões nesse mundo, mas também está sendo abafado esse assunto, né? A gente teve aqui no Brasil, a gente está tendo aqui a chegada de um prêmio Nobel, né, que foi falar sobre as taxas de juros aqui no nosso país, e ele colocou um texto aqui, quer dizer, o texto é muito interessante, porque a frase é muito marcante, né? Nobel compara taxas do país à pena de morte. Eles não tiveram como esconder isso. E o Joseph
Stiglitz, ele já tinha dado uma entrevista na CNN essa semana falando sobre os juros no Brasil, né? Vou colocar aqui um trechinho aqui dessa matéria aqui da CNN, que foi a única que colocou isso com maior destaque. Depois da entrevista dele, da participação dele no encontro aqui no BNDES, teve mais repercussão, mas vamos ver aqui. Não existe. E aí ontem ele estava num evento aqui em Paris e eu conversei com ele e perguntei como que ele está vendo essa discussão sobre a alta taxa de juros no Brasil e a briga do presidente Lula com o Banco Central. A gente vai ouvir um trechinho do que ele disse. Aí ele falou aqui, né? O presidente Lula está completamente certo, né? Com as altas taxas de juros reais, enfraquece a economia. High real interest rates weaken the economy. E as taxas de juros reais brasileiras são muito altas. E aí por aí vai, né? Enfim. E aí, gente, é muito curioso a gente ver que o jornal dá a matéria e depois ele faz um contraponto, como se fosse um fatalismo, né? A gente ter uma taxa de juros exorbitante aqui no nosso país, né? E que fosse uma coisa necessária. Então a gente vê esse tipo aqui contrariando o Prêmio Nobel da Economia. O jornal diz: Banco Central pode deixar porta aberta para corte de juro adiante. Ou seja, nós vamos continuar a sermos roubados, né? Segundo os porta-vozes do mercado aqui, porque isso no futuro pode fazer com que a situação, o roubo que a gente está sofrendo agora, não seja tão doloroso, né? E aí o que faz aqui a matéria, né? Para analistas, a apresentação da regra fiscal não mudaria rumo da decisão desta semana, mas abre espaço para redução neste ano. Bom, aí eles pegam aqui, gente, nessa matéria, 4 especialistas para falarem sobre a taxa de juros. E aí eles pegam aqui o Flávio Serrano, economista da Blue Line, e que diz que não há espaço para corte de juros ainda. Pegam uma pessoa do mercado financeiro. Depois eles pegam Sérgio Vale, economista da MB Associados, entende que a demora do governo em anunciar a proposta da regra fiscal traz insegurança. Aí depois eles pegam Caio Megali e Rodolfo Regato, da XP, que avaliam, em relatório divulgado ontem, que os dados mais recentes da economia foram ruins para a dinâmica inflacionária. Portanto, as taxas de juros devem ser mantidas. E depois eles finalizam com o chefe de pesquisa da Guide Investimentos, Fernando Siqueira, que diz que a combinação do ambiente negativo no exterior com a restrição de crédito na cena local abre espaço para um corte mais cedo da Selic, mas, por enquanto, ela tem que ser mantida em 13,75. Então, isso é que a gente chama de ativismo econômico, né? Quando os veículos de comunicação, de uma maneira muito sorrateira, eles dão aqui uma crítica por aqui, mas eles fazem uma avalanche de desinformações ou de tutela dos seus pensamentos, né, para a sociedade, para os formadores de opinião de uma maneira geral. É só vocês verem, gente, que o discurso neoliberal, o discurso liberal, ele visa sempre tirar do Estado o poder de alguma coisa muito importante para jogar uma coisa, sobretudo, rentável para as mãos da iniciativa privada. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não se fala mais em água, em problema da Companhia de Águas. Por quê? Porque ela foi privatizada e vocês sabem quem é que pegou um lote considerável da empresa de águas aqui do Rio de Janeiro? Uma empresa pública de Singapura e o Banco Itaú. O Banco Itaú agora, ele cobra a conta de água do cidadão carioca. Se o cidadão carioca tiver alguma dificuldade, o Banco Itaú, gestor da empresa agora, fecha a torneirinha e você vai morrer de sede, você vai ficar sem tomar banho e que se dane o mundo. O que importa é o lucro dessa gente. Você está vendo mais alguma matéria sobre problema de poluição de água aqui no Rio de Janeiro, na estação do Gandu? Não tem mais nada. Agora tudo ficou bonito, tudo ficou maravilhoso para essa gente, né? Então eles vão continuar a fazer esse ativismo, né? E a gente vê taxa de juros no Brasil é chocante, equivale à pena de morte, diz Stiglitz, Nobel de Economia. E a gente vê vozes isoladas. Agora deu uma sumida aqui, mas voltou. PT vê ajuste fiscal como risco à sobrevivência política do partido. O partido atribui aos cortes de gastos de Dilma em 2015 a destituição do ex-presidente e a derrota de Haddad contra Bolsonaro em 2018. Então a Gleisi Hoffmann aqui, ela está preocupada com isso. E não é por outra razão, ela é dirigente partidária,
se realmente o PT aderir a uma teoria liberal na economia, o partido vai deixar de ser o Partido dos Trabalhadores, vai passar a ser o Partido Liberal, né? E aí a gente vê notícias como essa. Em reunião, o governo decide elevar os juros consignados do INSS, mas não define taxa. Bom, isso foi uma taxa. Isso foi uma briga que o Lupe teve, ministro da Previdência, contra os bancos, e ele venceu uma batalha porque os juros desceram, né? Os juros foram fixados com os mesmos valores para aposentados e servidores públicos. No entanto, os bancos contra-atacaram e estão tendo uma vitória, estão tendo agora uma posição mais flexível do governo, podendo aumentar um pouquinho os juros para abaixo dos valores que estavam sendo cobrados. Então a notícia aqui está errada. As notícias mais atuais seriam que, em reunião, o governo decide elevar juros, mas o consignado ficou abaixo do que era praticado anteriormente. Bom, são as formas aí como os meios de comunicação tratam alguns assuntos, né? Gente, temos mais assuntos importantes que eu vou repercutir com vocês hoje a partir das 17h30 aqui no nosso portal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Enfim, tenha um bom dia, tá bom? Até já, até mais tarde.